pessoa que é pisciana, deu 2 minutos, ela já está em outro mundo. Bom, então vamos começar. Não sei se está aqui ainda começando a gravar. Está aparecendo para você que está gravando? Tá? Beleza. Então tá. Boa tarde a todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de todos. Vou fazer um comentário, né, explicação de como que é esse nosso trabalho Bora pro Meet. Ele foi um pedido dos alunos do Brasil-China, que eles queriam ter mais interatividade com os professores, com temas escolhidos por eles. Então, a gente vem alternando temas que vêm acontecendo durante as aulas e temas que durante o Meet eles colocam como sugestões. E aí a gente tem feito de 15 em 15 dias essas conversas, esses bate-papos, sempre com um convidado que não é da escola. Hoje nós temos aqui o professor Caio Souto, muito obrigada pela sua presença. Né? Quem convidou foi o nosso professor Celso, que está sempre me ajudando nesses eventos, né? Meu parceiraço. Ele topa minhas loucuras, inclusive na festa junina, que a gente fez a festa junina virtual, né? E aí dá tudo certo. Então, vou passar agora a palavra para o Celso. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta, vocês podem colocar na caixinha aqui no chat, tá? Que aí eu vou olhando, ou podem abrir o microfone e fazer a pergunta também, não tem problema, tá bom? Porque eu sei que às vezes vocês têm dificuldade de abrir o microfone, então fiquem à vontade. Essa é a ideia que não seja igual nas aulas, né? Onde vocês também tenham voz e que a gente possa conversar. Então, vou passar agora a palavra para o professor Celso. Beleza, então, minha gente, quero saudar os convidados, os alunos da Escola Brasil-China, do CEBRIC. Eu estou vendo também que tem colegas do CEBRIC, do Bernardo Balado, professor de Química, tem a professora Heloísa Reis, que é minha madrinha, está aí com a gente também. Também agradecer ao professor Caio pela participação. O professor Caio me convidou para conversar lá no canal dele, Conversações Filosóficas, foi mal barato. E aí ele vai falar um pouquinho disso, mas eu vou fazer aqui uma apresentação, ler um textinho inicial, como eu sempre faço, que aí passo a bola para o professor. Só um minutinho, vou abrir aqui o meu texto. Aqui está. Vamos lá. O tempo de incertezas que estamos vivendo nos leva a refletir sobre muitos assuntos importantes que cada vez mais exigem de nós não só informações a respeito, mas também o conhecimento necessário para processarmos essas informações. Somos bombardeados diariamente por textos, imagens e sons que conjugam verdades e mentiras, um campo fértil para incompreensões, instabilidades, desorientações e outras perturbações sociais. A educação, certamente, se traduz como um espaço privilegiado e próprio para aprendermos a desenvolver o nosso senso crítico, a ética e o bom senso. É aí que entra a filosofia. A disciplina ficou fora dos currículos durante quase 30 anos e, após sua reintrodução, em 2008, no ensino médio, apresenta ao humano do contemporâneo virtual enormes desafios. Para conversarmos sobre a importância da filosofia no ensino para os alunos e também sobre os desafios para quem leciona essa matéria, convidamos o professor Caio Souto, idealizador do canal Conversações Filosóficas. O professor Caio, ele é doutor em filosofia pela UFSCar, com estágio doutoral na Sorbonne, Pantheon Paris I, mestre em filosofia pela UFSCar, graduado em filosofia pela Unifran e graduado em direito pela PUC-SP. Atualmente é professor de filosofia pela Universidade Estadual do Amapá, se eu estiver enganado ele me corrige. Tem experiência de pesquisa na área de filosofia contemporânea, com ênfase na reflexão sobre a modernidade e sobre o conceito de Aufklärung, em especial a partir de autores como Georges Canguilhem, Michel Foucault e Friedrich Nietzsche. Se eu tiver alguma coisa dito errado aí, Caio, você me corrige, por favor. Deixa eu fechar aqui o meu...
E o professor Caio, então, eu passo a palavra para ele, agradecendo a presença dele, disponibilidade, né? Vai ser uma alegria, então, bater um papo com ele aqui com os alunos. Vamos lá, Caio. Valeu, Celso, obrigado aí pelo convite, a Tatiana também, todo mundo que está aí acompanhando. Como o Celso antecipou, né, foi muito bacana realmente aquela conversa, está disponível aí caso não tenham assistido, né, fica no canal. E além de outras também que eu fiz, faço convite também, hoje à noite tem uma live às 20 horas, amanhã tem outra, com a Jaqueline Barros, né, hoje é com a Marli Silveira, a gente tem uma agenda lá quase todos os dias, 20 horas, além de outras conversas também. Eu pude conhecer muita gente, né, com esse projeto. O Celso mesmo, ele foi uma pessoa que tem acompanhado as conversas, aí a gente fez um contato, eu falei, venha falar sobre a relação da música, né, com a educação, também com filosofia, e a gente tem essa liberdade, né, de fazer esse tipo de projeto na internet, misturando conhecimento acadêmico, trazendo os alunos, pesquisadores, pessoas de fora da academia, para fazer os diálogos, né, as conversas, depois fica no YouTube, as pessoas podem assistir. É uma coisa muito interessante, eu acho que nesse ano de 2020, né, se tem algo que a gente pode dizer, isso daqui foi uma coisa que pode ficar aí para a posteridade, que é positiva, eu acho que foram essas apropriações das redes sociais, né, nesse sentido. E sempre que a gente discute a questão da filosofia, da educação, da universidade, né, sempre vem à tona pelo menos duas coisas, né? Esses ataques constantes que são feitos à filosofia e à instituição acadêmica, que não é de hoje, não é só do Brasil, é da história da filosofia desde o seu início, atravessando os séculos com os contextos, cada um, né, de uma forma diferente, mas isso é uma coisa que sempre, né, é recorrente, contra a qual a gente tem sempre que continuar lutando e criar novas formas de pensar isso, né, e, enfim, poder resistir a isso, tentar, enfim, apresentar para a sociedade, né, o que se faz na academia, o que é filosofia. Uma das questões sempre aparece nesse debate, né, e a outra diz respeito ao nosso país mesmo, né, a nossa condição de sermos uma ex-colônia, esse passado colonial ainda é presente, né, não se trata só de um passado, os autores que estudamos, né, e autoras em geral, vêm do cânone europeu, a língua, né, que a gente deve ler esses autores, as ideias foram produzidas em outros contextos, então, só essas duas coisas eu acho que são sempre coisas para a gente repensar, estão sempre abertas, né, nesse nosso contexto. E aí eu acho que o Celso coloca uma questão interessante, né, sobre o fato da filosofia ter entrado muito recentemente, ou reentrado recentemente no currículo do ensino médio, né? Eu acho que esse é um tema da maior relevância para pensar essa relação, né? Essas duas coisas, né? Essa questão da história da própria filosofia e essa questão histórica, colonial, brasileira. Porque se a gente quer que os alunos pensem, que eles possam criar, chegar a um certo nível de compreensão da história, da filosofia, dos conceitos, em que eles já possam criar eles mesmos, né? Um pensamento que tenha uma criticidade, até com o que eles estudam, o que nós estudamos, né? É necessário que isso seja feito pelo menos, do ensino médio, talvez desde o ensino fundamental, né? E isso também não é uma coisa só do Brasil, eu estava até estudando um pouco isso há um tempo atrás, né? Eu me lembrei aqui de um texto que foi traduzido por um colega meu, Gabriel Philipson, que é um texto que o Derrida proferiu na África, num colóquio que teve na África, sobre a importância do ensino de filosofia no ensino médio. Era justamente esse o tema, né? E o texto se chama A Crise do Ensino de Filosofia, essa conferência. E está publicada num livro, que é uma coletânea, né? Que tem o título Do Direito à Filosofia, que infelizmente ainda não está inteira traduzida para o português, mas tem vários textos traduzidos para o português. E aí a pergunta que norteava era justamente essa, né? Por que filosofia? E o Derrida foi alguém que lutou muito pela manutenção do ensino de filosofia na França, né? Que é o país que ele escolheu para viver. E uma das coisas que ele fala lá na África, ele tem origem africana,
que ele não se sentia muito confortável para falar sobre esse tema na África, porque, embora ele tivesse nascido lá, ele já não estava mais na África há muitos anos e tal. Mas ele diz, mas apesar disso, eu tenho algumas coisas que eu posso falar sobre a crise do ensino, sobre a importância do ensino de filosofia, mas ele fala mais, eu gostaria mais era de ouvir vocês, né? O que vocês teriam a dizer sobre a importância para vocês do que é a filosofia, porque eu me sinto um pouco deslocado. Mas ele diz algumas coisas interessantes ali. Eu até indico esse texto, depois quem quiser ler tem nessa revista, né, A Crise do Ensino de Filosofia. E antes da tradução tem uma nota, né, uma apresentação do texto feita pelo Philipson e pelo Fábio Lucas, que são os dois tradutores do texto, que eles falam algumas coisas interessantes no contexto brasileiro. E aí eles se lembram que na década de 70, em plena ditadura militar, houve um debate no Brasil com vários filósofos sobre a importância da filosofia. Começa com o Gianotti escreve um texto, Por que filósofo? Depois o Bento Prado Júnior, ele escreve um texto, Profissão Filósofo. Depois o Paulo Arantes faz uma crítica a esses dois textos. Então teve um debate aqui no Brasil, alguns dos nossos filósofos, a Marilena depois escreve sobre isso, também sociólogos se manifestaram sobre a importância não só da filosofia, mas das humanidades, da sociologia, desde o ensino médio, né, o Darcy tem texto sobre isso, Florestan também, a Universidade Necessária, né, acho que é o título do texto do Darcy. Vários outros também falam sobre o ensino, né, de filosofia, sociologia, desde do secundário, né, que agora é o ensino médio. E eu acho que era isso que eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouco, mas eu queria ouvi-los também, né? Mas o que eu teria para dizer sobre isso, que o Celso também fala na sua apresentação, durante muito tempo não teve filosofia no ensino médio. Eu acho que lá nos anos, na República Velha, né, tem a inserção em algumas escolas de filosofia no ensino médio, no que era o ensino médio. Depois isso deixa de figurar no currículo, volta nos anos 40 ou 50, depois é retirado novamente durante a ditadura militar, e só agora, em 2008, depois de muita luta, né, é que entra no currículo novamente, e daí teve essa reforma no governo Temer, que retirou novamente, mas ainda não foi totalmente implantada, né, essa medida que passou sem discussão com a sociedade, né, medida provisória dessa reforma do ensino médio. Eu acho isso extremamente grave, e tem que lutar bastante para isso realmente não ser implantado, né? Agora, as maneiras como essa luta é feita, elas são... não se tem exatamente ainda também uma forma organizada de resistir a isso, também é uma questão que deve ser discutida, né? Eu acho que daí, então, tem muitas coisas para a gente conversar, né, nesse sentido. Não sei exatamente também o que se pode fazer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. Vai lá. Já que nesse papo, nesse panorama que você apresentou para a gente, deixa eu fazer uma pergunta. Com a reintrodução do ensino de filosofia no ensino médio, o que você podia falar também um pouco da tua experiência como aluno, né? Se você teve esse contato com essa matéria, e qual é, assim, o que é mais interessante? Que seja reflexivo ou que seja uma história da filosofia? Primeiro, então, fala um pouco da tua relação com essa matéria e o que você acha que é mais legal. Uhum. Muito bom. Eu tive filosofia, mas porque eu estudei em escola particular. Eu acho que as escolas particulares, muitas delas acabaram mantendo, mesmo com a retirada, porque o que se retirou foi a obrigatoriedade, né? Nunca se teve assim uma proibição de ter o ensino de filosofia no Brasil. O que caiu foi a obrigatoriedade. Aí as escolas públicas tiraram e colocaram no lugar o ensino cívico, né, educação moral e cívica, e depois deixaram um vácuo, né, um vazio nessas disciplinas. As particulares, elas podiam manter o ensino de filosofia. E para mim foi fundamental. Eu tive desde, acho que da sétima, agora é o 8º ano que chama, né, e era temático o ensino, né. Eu acho que, na sua segunda pergunta, né, se eu acho mais interessante o ensino temático ou o ensino dos autores, eu prefiro, sobretudo nessa fase do ensino, que seja temático, porque é possível inserir os autores,
a partir de um ensino, de uma problematização temática, né? Eu acho que fica mais interessante e eu sempre busco pensar a questão da educação nesse sentido da filosofia, fomentando o aluno a criar por si próprio resoluções dos problemas, né? E não só que ele aprenda aquele inventário das resoluções que foi feito pelos autores do passado. Então, reabrir esses problemas é uma tarefa sempre a ser atualizada, né? Ainda que se dê um autor clássico, eu posso falar de um autor clássico e mostrar como que aquele problema foi resolvido na obra daquele autor. Mas o interessante é fazer com que aquele problema seja reaberto a partir das condições próprias do aluno, do seu contexto, do que ele vive. E isso varia também, né? De estado para estado no Brasil, de região para região, de cidade para cidade, às vezes dentro de uma mesma cidade, do universo de um aluno, do outro, de uma sala de aula, um acontecimento, por exemplo, a pandemia já modifica muitas das nossas relações com o mundo, das nossas relações humanas entre nós, com o meio ambiente, com tudo, né? Inclusive com os meios digitais. Então, criam-se, né, novas relações. Essas novidades, elas permitem que os problemas sejam reabertos. E aí a gente pode voltar aos autores clássicos para ver o que eles falaram em determinado contexto, sobre um assunto, sobre outro, né? Mas sempre com essa visão, né, do que está acontecendo contemporaneamente. Eu acho que somente depois, né, numa graduação, que aí sim os alunos estão se preparando, né, para serem filósofos no sentido profissional e tal. Aí eu acho que cabe, sim, fazer um estudo mais sistemático, né, nos cursos de um autor, de outro autor, ensinar como ler os textos dessa forma científica, de leitura, com o cuidado dos comentadores e tal, num curso de graduação para aqueles que já optaram, né, por isso. Agora, no ensino médio e no fundamental, eu acho que é preferível o ensino por temas e por problemas, né? E na graduação eu também defendo que o problema venha antes do autor, né? Mesmo quando se apresente um autor, o interessante é mostrar como ele construiu o problema que ele busca resolver com a sua filosofia. E isso é muito difícil, né? Eu acho que é um treino, e esse treino, se ele for feito desde o ensino fundamental e no médio, quando esse aluno que entra no ensino, na graduação, que resolveu fazer filosofia, chega e depois dá continuidade aos estudos, no mestrado, no doutorado, ele nunca vai perder essa perspectiva de que ele está fazendo quando estuda a história da filosofia, reabrir problemas da tradição, mas sempre com vistas a questões concretas, né? Eu acho que isso é uma questão importante, de respondendo a segunda pergunta sua. Já que a gente está batendo um papo, essa pergunta surgiu porque a semana foi dia 19, dia 20, eu participei de um evento lá no Sul de ensino e filosofia. E as questões eram mais ou menos sobre isso, né? Como trabalhar filosofia em sala de aula. E também surgiu esse lance que você falou da reforma do ensino médio, na forma da BNCC, né? Que né, assim, parece que vai diluir a filosofia, as humanidades, né? As escolas não vão ser obrigadas a dar matéria, né? Isso. Então, mas isso está sendo uma discussão ainda que não está ainda muito clara para a gente, né? Por isso que eu fiz essa questão. E quem estiver aí ouvindo a gente pode também, né, fazer uma questão, bater um papo com a gente. Estamos batendo um papo aqui, hein, gente? Então, assim, a ideia foi essa. Então, eu pensei sobre isso, qual a importância, né, da gente trabalhar a filosofia, se reflexivamente, porque eu também lembrei de uma experiência que eu fiz com os alunos, usando o texto da Apologia de Sócrates. A gente, assim, ainda que um pouco difícil a leitura, mas eles depois começaram a perceber, pô, professor, esse camarada escreveu isso há quanto tempo? Ele está falando de agora, assim, né? Quando, por exemplo, Sócrates fala que não podia ficar entre os políticos, porque não ele poderia, né, poderia morrer, né? Na contraposição dele que ele fazia aos políticos, né? A gente vive isso hoje, né? Aqueles que se colocam contra, né, a força, né, da política são perseguidos e tal. Aí por isso que eu fiz essa pergunta para você. Aí você podia ampliar um pouco mais essa ideia, então, do uso dos textos antigos, né, para atualizar um pensamento? Bom, vou pensar em exemplos concretos, né? Por exemplo, a questão da pandemia, a questão do apagão no Amapá, que também é um tema recorrente agora, né? Já tem mais de quase um mês que está sem luz lá. Então, assim, né, na pandemia a gente começou a migrar para os dispositivos digitais, né? E aí, depois de alguns meses, as universidades e escolas começaram a se abrir
a isso, né, também, os alunos, então vamos fazer o ensino remoto. Se a gente está num estado em que a energia acaba, como faz, né? Então, eu acho que são duas coisas que acontecem concomitantemente, né? Eu acho até que esse tema do Amapá é bastante importante para pensar o contemporâneo, né? Para pensar o uso da energia, para pensar um estado que tem que está construído à margem da maior bacia hidrográfica do mundo, que tem 4 hidrelétricas construídas nesse rio, e que não tem energia para sua população, porque essa energia a empresa foi privatizada, ela está baseada na produção de lucro, ela não fez a manutenção necessária não sei o nome daquele dispositivo lá que existe, né, para, enfim, como é que chama, os termos técnicos do que queimou lá, mas eu sei que queimou um transformador, acho que o nome é esse, e é um absurdo, né, que um estado de 720 mil pessoas tenha ficado sem luz em um ano de 2020, numa condição dessa, né, de pandemia, em que você precisa de hospitais, em que as universidades, as escolas estão dependentes disso, e também as pessoas, né, hoje em dia a internet é um item de primeira necessidade, né, ainda mais no contexto. Então, assim, né, a gente tem um problema, que é um problema existencial, é um problema ecológico, é um problema político, é um problema social, é um problema também fisiológico, biológico, diz respeito à saúde das pessoas, da saúde coletiva também. Isso tudo tem que ser pensado. Então, eu acho assim, para pensar as resoluções desses problemas, a gente precisa de especialistas em áreas muito diversas. Precisa dos médicos, precisa dos sanitaristas, precisa dos políticos, né, que trabalham com isso. E qual seria a função dos filósofos nesse debate? Aí eu acho que a gente entra justamente nesse ponto, né? Para que os filósofos? Que é o que eu falava, né? Para que filósofo? Que é o título do texto do Gianotti, profissão filósofo, Bento Prado, o Paulo Arantes faz a crítica, né, desses dois, o Derrida colocava isso também no contexto franco-africano, né, ele como um autor franco-argelino, pensando a relação entre França e a Argélia, a conferência não foi na Argélia, mas França e África, né, Europa e África, a gente está na América do Sul, já é um outro contexto. O filósofo é aquele que, da minha visão de filosofia, vai pensar as relações entre essas áreas, esses conhecimentos todos. Porque enquanto cada um está pensando dentro da sua especialidade, né, aquilo que ele se dedicou a pesquisar cientificamente, né, a resolver aqueles problemas específicos, técnicos da sua profissão, né, o filósofo, para além de ser só um profissional dos textos em filosofia, um conhecedor da tradição filosófica, que ele deve conhecer também, ele deve saber que esses filósofos que ele estuda estavam pensando essas relações nos seus contextos entre várias áreas distintas, né? Qualquer filósofo sempre pensou assim. Então, você citou o Platão. O Platão estava pensando isso, estava pensando a política, estava pensando os mitos, a poesia da época dele, estava pensando a cidade, estava pensando como reorganizar a cidade naquele contexto, né, para que aquela cidade proporcionasse uma vida melhor para os indivíduos que habitavam ali, né? É isso que ele estava pensando. E nisso ele entra em confronto com o político, ele entra em confronto com o comerciante, né? Entra em confronto com o poeta, porque ele está querendo promover uma reflexão, né, que possa resolver melhor aqueles problemas específicos. Como conduzir melhor a sociedade na qual eu vivo? Então, qual é o nosso problema hoje? O problema da pandemia, o problema da energia, para falar no Amapá, mas, né, que não fica só no Amapá. Eu acho que esse problema da energia, ele está relacionado a outros contextos também, porque pode faltar, e mesmo que não falte, se a gente estiver usando energia, né, a gente nunca pode perder de vista que essa energia está sendo produzida pela exploração de meios ecológicos, né, ou dos rios, ou do vento, ou de energia nuclear, de alguma coisa essa energia está sendo produzida. Então, não é um só específico do Amapá. E o fim da energia diz respeito a todos nós também, porque são combustíveis energias não renováveis. Se a gente não pensar nisso também, né, uma hora não vai ter para ninguém, não vai ficar só uma população, por maior que ela seja, e negligenciada que ela seja. Eu acho que esses são os problemas atuais, crise ecológica, ambiental, questão política, questão da pandemia, e as pessoas estão pensando, os especialistas estão pensando, os epidemiologistas estão aí, inclusive com seus canais no YouTube também, né, tem um que já tem mais de 1 milhão de seguidores, né,
por exemplo, o Átila Yamarino tem milhões de seguidores, ele é um epidemiologista, né? Quer dizer, ele está falando de um registro específico, de repente, aquele registro dele se tornou importantíssimo. Pode ser que o de outro um dia se torne também tão importante por conta de uma pandemia ou de outras coisas que possam acontecer. E o filósofo, ele nunca vai perder também esse lugar, né, que a filosofia construiu para si já há muitos séculos, né, de pensar as relações entre as demais áreas e pensar em tentar construir conceitualmente resoluções para esses problemas, que são problemas concretos da vida, né? Não são problemas só abstratos. É claro que para construir essa resolução de problemas, a gente pode se servir do pensamento abstrato, né? E esse pensamento abstrato tem uma potência também, que não se reduz só aos problemas concretos. E aí a gente chega até as coisas mais abstratas que os filósofos criaram, os conceitos mais abstratos, a metafísica, né, a ontologia, alguns têm relação até com a matemática, ou as matemáticas, com a geometria, que são o pensamento abstrato, né? Mas isso não diz respeito só a uma abstração meramente especulativa, porque ela tem efeitos também sobre o real, dependendo da maneira como você articula esses conceitos. E aí a gente tem os grandes sistemas em filosofia, né, que estão aí para serem reabertos, para serem pensados, e tem várias maneiras de fazer isso. Tem essa que é profissional, você pode se especializar num filósofo e explicar esse filósofo para os alunos, escrever teses sobre esse filósofo, artigos, entrar no debate de discussão entre os especialistas naquele filósofo. Eu acho que isso é uma forma de fazer e ela é essencial, desde que ela não se esgote nisso, né? Desde que haja também outras pessoas, e pode ser até um especialista que se especializa num filósofo, né? Pode ser outros também, que vão buscar nisso que é feito dentro de uma obra específica, no pensamento de um autor ou autora, mas pensando problemas outros que vão para além daquilo que diz respeito só ao texto, ao que já foi sedimentado, né? Por alguém num contexto específico. Então, para mim, esse é o principal, né? A reabertura dos problemas. Né? Excelente. A Tatiana vai fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer só um comentário. Tá. Você falou, me remete, então, assim, essa questão do Amapá, na verdade, a vários apagões, né? Em vários aspectos, né? Isso é impressionante, né? A Tatiana acho que tem uma pergunta para fazer. Isso, é uma pergunta do Bernardo, que está aqui na live, Bernardo Balado, porque, como eu falei, às vezes eles não podem conseguir abrir o microfone, então eles escrevem e eu leio para facilitar a nossa vida. Bernardo é professor de Química, do Sebric. Ah, é? Arrasou, Bernardo. Como construir conhecimento sem a troca de ideias? Analisando o distanciamento do aluno da troca nas aulas, né? Ele está dizendo aqui que ele tem percebido uma construção quase que solitária nessa nova perspectiva eletrônica de comunicação, que é a nova no ensino médio, mas já acontece há algum tempo no ensino superior. Uhum. Bernardo, né? Obrigado pela pergunta, Bernardo. Eu vou tentar responder colocando duas coisas que eu venho pensado, ainda não elaborei devidamente isso, mas é uma coisa que eu tenho como uma hipótese que eu venho desenvolvendo desde que começou a pandemia. Esse EAD, né, o ensino à distância, ele começa antes da pandemia, se intensifica na pandemia. Eu sempre fui contra a migração, né, da atividade docente, de ensino, para esse modelo, né, que é o de ensino à distância, em que você não tem mais professor, você tem tutor, você tem agora aqueles que desenvolvem o conteúdo, os conteudistas que chamam, né, que escrevem o material, esse material é usado e vendido, né, para milhares e milhares de alunos em todas as regiões do país, pensando só no Brasil, né, mas pode estender isso para outros lugares também, e aí você tem um tutor que vai se limitar a responder os trabalhos, as perguntas, né, que são feitas pelos alunos. Esses alunos, em geral, não conversam entre si, não se cria uma sala, né, não se cria uma sala de aula, não se cria um sentimento de que esses alunos compartilham do mesmo processo de desenvolvimento coletivo das ideias, né, do qual o professor também participa.
isso tudo é muito ruim, eu sempre fui contra, e eu acho que a pandemia intensifica esse processo, né, que é um processo, né, que a educação vinha passando. Eu não sou especialista também na área de educação, para ter feito pesquisa, lido textos de autores que pesquisaram exatamente os efeitos disso para a educação, né, e tal, mas eu tenho essa sensação de que esse processo enfraquece muito o exercício da educação. Mas aí tem um outro ponto, né, que é o da apropriação dos meios digitais, dos dispositivos digitais, das redes sociais, para além, né, do ensino à distância, que são, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, o que eu vejo acontecer em vários projetos, como o meu, né, de conversas, de trazer pessoas para falar, colocar isso nas redes sociais, que não é um ensino à distância, né, é um outro tipo de apropriação desses dispositivos digitais. Eu acho que, assim, a pandemia, ela trouxe uma restrição de locomoção, uma restrição de contato, uma restrição do modelo tradicional de ensino, né, presencial, né, melhor que tradicional. Colocou essa restrição. A partir dessa restrição, eu acho que surgiram ou se intensificaram tendências que antes talvez já existissem, mas que são diversas. Eu não acho que é a mesma coisa você se apropriar de um dispositivo digital para pensar alternativas, para pensar junto, construir junto resoluções de problemas, ou mesmo problematizar as coisas, porque os problemas, essa que é uma questão também da filosofia, não é só resolver o problema. Resolver o problema é o mais, é a decorrência da boa colocação de um problema. O mais difícil para o filósofo é saber colocar o problema, né? E desfazer os problemas mal colocados, né? E é isso que um filósofo insiste. Quando ele diz que o outro filósofo está errado, em geral ele vai dizer que o filósofo não soube colocar o problema, né? E aí ele vai falando, eu vou colocar melhor esse problema. Vou dar um exemplo, né? O problema, enfim, o problema da existência humana, o problema da alma, se existe alma, se não existe, o problema do tempo, os problemas clássicos da filosofia. Como colocar esse problema, né? A pergunta, o que é a alma? O que é a existência humana? Isso são problemas para a filosofia. Os filósofos, em geral, tentam responder esse tipo de problema, né? E aí eles se defrontam com uma tradição que já resolveu isso, já explicou. O Platão já disse o que é a alma, né? O Aristóteles disse o que é a alma. Os autores medievais disseram também, cada um à sua maneira. Será então que não há mais nada a ser dito a respeito desses temas? Mas aí eu vou reabrir esse problema e vou mostrar, não, mas quando o Platão diz tal coisa, né? E aí o Aristóteles diz, quando o Platão diz isso sobre a alma, ele errou, porque, ou melhor, colocou o problema de uma maneira mal formulada. Então vamos reformular o problema. E aí um outro filósofo reformula. Quando ele faz isso, ele já está resolvendo, né? Porque na medida em que ele recoloca esse problema, ele já está buscando outra solução. E aí ele vai reorganizar todo o pensamento da tradição, de outro filósofo, para recolocar nos seus termos, né? E aí ele vai ter que inventar novos conceitos, vai ter que inventar, inclusive, novas palavras, às vezes. Um filósofo cria uma palavra ou dá um sentido diferente a uma palavra usual que já existia, né? Eu acho que isso que é fazer filosofia. É assim que o movimento vivo da filosofia persiste, continua, resiste ao tempo, resiste a essas questões que são próprias à existência, que são questões circunscritas a cada um dos contextos, né? A filosofia, ela também tem nesse trabalho incessante de recolocação dos problemas, né? Ela também está sempre em diálogo com a sua própria tradição. Nesse sentido, ela consegue, né, constituir uma consistência que não se reduz necessariamente ao seu tempo presente, né? Então, assim, o que o Platão falou não é só um efeito do que foi a Grécia Antiga, né? E que então não serve mais para outro contexto. Pelo contrário, o que ele falou emerge daquele contexto específico com o qual ele viveu, né? Porém, também tem algo sempre que resiste. É por isso que é necessário essa recolocação, essa reabertura dos problemas, e é nesse sentido que a filosofia é diferente da atividade científica, por exemplo, né? Porque uma teoria científica da Grécia Antiga, né, para um cientista, o Bernardo, por exemplo, é químico, né? Então, por exemplo, o atomismo antigo, do Demócrito, do Leucipo, do Epicuro, não é a teoria, né, do átomo do século XIX ou XX, também não é a teoria atual,
né, que os químicos estão discutindo, né? Então, na química, o processo de constituição da racionalidade científica é diferente. Para a filosofia é outro. Na filosofia, sim, o que o Epicuro dizia sobre a matéria ainda pode ser reaberto como um problema para o pensamento contemporâneo, né? Essa que é a diferença, mas não no sentido da ciência, é num outro sentido, que a teoria do Epicuro ainda interessa ao pensamento contemporâneo, a teoria do Aristóteles, a teoria do Platão, dos pensadores antigos, né? Para não ficar só nos gregos também, os africanos, dos orientais, os povos ameríndios, esses pensamentos, né? Eles não, por isso que é diferente da ciência, né? Eles ainda dizem, eles dizem, né? Não é que ainda, porque eu falei da Grécia Antiga, esses outros que eu citei, tem pensadores contemporâneos que ainda que se filiam a outras tradições não ocidentais, que coexistem, né, com o pensamento ocidental, e não necessariamente esse pensamento pode ser retificado ou superado no mesmo sentido que um pensamento científico. Eu acho que aí tem uma diferença bem visível entre ciência e filosofia. E, no entanto, elas também não são só rivais, elas são, na minha visão, podem se apoiar mutuamente no sentido da construção dos problemas, né? Um químico pode se interessar por um filósofo, como aconteceu na história da química, né? O Niels Bohr, por exemplo, conhecia profundamente a filosofia do seu tempo, conhecia Kierkegaard, que é um conterrâneo seu, né? O Bohr é um dinamarquês, ele conhecia Hofstede, conhecia a escola de Copenhague, conhecia muito bem os filósofos do seu tempo e as disputas que eles travaram com os pensadores da Europa Central, para formular a sua teoria da complementaridade, por exemplo, né? Isso acontece com outros químicos também, com outros pensadores da ciência. O Newton, quando ele escreve o Princípio, ele achava que ele estava fazendo uma obra de filosofia, né? Só foi feito esse divórcio entre as leis do Newton e a filosofia, né, que estaria ali, depois, pelos físicos posteriores e tal. Mas eu acho que isso é um outro diálogo também que nunca se perde entre ciência e filosofia, guardadas as, né, especificidades de cada campo, como eu falei, né, a racionalidade científica tem um modo de proceder, a filosofia tem outros, até porque a filosofia, nesse sentido, ela tem uma característica que é a sua pluralidade, né? Cada filosofia, cada filósofo define filosofia de um modo diferente, tem uns que se sentem mais próximos da ciência, como são os filósofos analíticos, tem outros que se sentem mais próximos da arte, da estética, né? Enfim, aí também tem uma pluralidade na filosofia, que talvez a ciência, claro que há pluralidade na ciência também, mas eu acho que quanto ao método, a ciência, ela nesse sentido, é mais restrita, né? O método científico, ele tem mais características específicas para ser aceito na comunidade científica do que a filosofia, né? Enfim, é isso que eu teria a dizer sobre essa pergunta do Bernardo. Sensacional a resposta. Eu gostaria de saber se a Tatiana tem alguma pergunta a fazer. Se ela não tiver, eu lembrei de uma coisa aqui que você falou, né, que me remeteu a uma coisa que eu acabei de estudar, foi sobre Etienne Boissy, que ele faz uma análise da tirania, não focando o tirano, né, mas sim o tiranizado. Então, Perfeito. se remete lá a Aristóteles, né, e toda a tradição da filosofia política, né, mas ele desloca o olhar, e é muito interessante isso, até para a gente pensar o que está rolando hoje, né? Por que nós desejamos ser tiranizados, né? Esse texto é fundamental da filosofia política, né? Eu acho que esse texto, ele está numa linha, né, numa tradição do pensamento político, que, como você bem coloca, não prioriza o dominador, né, mas sim os chamados dominados, né? Por quê? Essa é a pergunta que ele se faz. Desejamos a submissão como se fosse a nossa liberdade, né? E eu acho que esse é o ponto que vai explicar. Claro, tem contextos também, né? Uma sociedade de massa, esse desejo de submissão vai ser diferente, ele vai ter outras características do que numa sociedade feudal, numa sociedade monárquica, né? Uma monarquia. Mas existe uma linha também que
que passa, talvez, pelo Lavoisier, que passa pelo Spinoza, que passa pelo Marx, né? Por que os proletários não se organizam enquanto classe para derrubar a classe dominante, né? Por que isso acontece? E daí vem a vários autores marxistas, aliás, muitos que tentam fazer uma síntese teórica entre o Marx e o Spinoza e o Lavoisier, o Antônio Negri, por exemplo, né? Um autor que pensa no Império, que ele escreve com Michael Hart, esse é o ponto, né, deles, enfim, outros autores também, pensam nessa chave. Eu acho que é uma questão para a gente se colocar sempre, né? Eu também gosto de pensar nisso. Por que elegemos esse não outro, né? Por que as pessoas, não é só fake news explica tudo, ela explica muita coisa, mas não explica tudo, né? Tem outras questões, talvez até mais relevantes, né? Tem muita gente pensando nisso, eu até tenho conversado, mas é que não é exatamente a minha área de pesquisa, então eu também não posso avançar muito, né? Porque eu não fiz disso meu objeto para me dedicar a estudar esses textos em filosofia política, pelo menos por enquanto, né? Gostaria até de poder fazer isso com mais profundidade depois, né? Mas tem muita gente que tem pesquisado isso, né? Inclusive no contexto brasileiro, e tentando entender esse problema da fake news, da eleição do governo atual, né? Que eu acho que é uma questão extremamente importante e da nossa época, né? Eu falei de pandemia, de apagão, esse é um outro ponto da nossa época também, né? Essa regressão política que a gente tem vivido, com certeza, é um dos grandes temas a serem reabertos, e os filósofos, alguns deles se defrontaram com isso em suas épocas, e o Lavoisier também. É um grande exemplo, né, um poderoso exemplo de reabertura de um problema de um filósofo já clássico, né, para compreender uma questão contemporânea. Né? E essa questão que a gente estava falando aqui é absolutamente complexa, né, que a gente está vivendo, né, Caio? Muito complexa. Concordo. Como a gente conversou ontem, né? O professor estava falando sobre isso, muito complexo. Tatiana, tem alguma pergunta aí para nós? Temos 2 perguntas. Eu vou aproveitar. Temos da Luísa Monteiro e do Marlon, mas eu vou aproveitar a do Marlon, que foi depois da Luísa, porque o professor Caio estava falando sobre essa coisa da filosofia temática, e ele está perguntando como funciona esse estudo da filosofia temática. Certo. Depois eu venho com a da Luísa. O Marlon, né? Olha, Marlon, no Brasil a gente tem alguns poucos, né, polos que fazem isso na graduação. Eu me lembro, por exemplo, da Unesp Marília, que é no interior de São Paulo. Lá eles têm uma parte do corpo docente que trabalha a filosofia por temas. Então, assim, para vocês dar um tema, ao invés de você propor como objeto da sua pesquisa, de mestrado ou doutorado, né, um conceito em um autor, ou um texto num determinado autor, como, por exemplo, a teoria da memória em Platão, né, e num diálogo do Platão, no Fedro, né, ou a questão política, ou algum conceito específico no autor, né, a política em Aristóteles, ou em Spinoza, ou mesmo em Lavoisier, a questão da servidão voluntária. Ao invés de você propor um conceito em um autor, e daí, para fazer esse tipo de estudo, você vai primeiro ler a fonte original, né, que é o texto que o próprio autor escreveu, depois você vai ler os comentadores, né, e daí vai tentar fazer um tipo de trabalho, ou você vai se posicionar em meio aos comentadores, ou vai propor uma leitura original daquele texto, enfim. Esse é um tipo de trabalho em história da filosofia. O outro tipo, você vai pegar um tema, então você pode, por exemplo, eu lembrei aqui um colega que fez um texto sobre o tema do riso, né, o tema do riso em 4 autores, então ele vai pegar lá o que o Aristóteles falou sobre o riso na comédia, né? Que enfim, é um texto que, na verdade, na tragédia, né? Que tem indicações do que teria sido a comédia do Aristóteles, né? Então, pega na teoria estética, também não tem esse tema, né? É um pouco anacrônico falar, mas pega no que o Aristóteles teria falado sobre o fazer rir, né? O que é rir nesse autor? Né? Mas aí eu não vou me preocupar em aprofundar necessariamente o que o Aristóteles falou do riso. Vai ser só um capítulo na minha tese, que a tese tem como tema o riso. Depois eles dão um outro capítulo sobre o mesmo tema no Thomas Hobbes. O Hobbes, um autor já do século XVII, tem um texto que ele fala sobre o riso também. Né?
Então, aí eu vou fazer um capítulo sobre Aristóteles, outro capítulo sobre o Hobbes, depois eu faço um outro capítulo sobre o tema do riso no Bergson, né, um autor já do século XX, que também tem um estudo sobre a comicidade e sobre o riso, né? Então, assim, já são 3 autores. O tema é o mesmo, é o tema do riso, mas aí eu vou trabalhar esse tema em pelo menos 3 autores. Claro que eu posso alargar esse tema para mais autores até, ou eu posso falar só sobre autores contemporâneos, o mesmo tema do riso. Eu posso trazer elementos das neurociências, né? O que as neurociências têm pesquisado sobre o riso, da relação do cérebro com o cômico, os estímulos, o que faz rir. Posso tentar ver o que os neurocientistas estão falando sobre esse fenômeno, né? E aí eu vou tentar fazer um estudo a partir da ciência, né, mas trazer depois para a filosofia. E eles fazem isso lá na Unesp Marília, tem um campo lá que trabalha bem próximo com filosofia da mente, inclusive. Tem alguns que trabalham com experiências alucinógenas, eu já vi estudos, por exemplo, a ayahuasca, que está na relação, né, das experiências místico-religiosas, né, com a alteração de consciência, né, e trazem isso para o campo da filosofia. Aí é um estudo temático, né? Então, assim, basicamente, né, esses 2 exemplos que eu dei, que é praticado lá, mas há muitas outras formas de fazer também. A Desculpa. pergunta, só para complementar, esses exemplos que você deu, você faz lá o seu tema, mas você tem uma fundamentação, você escolhe um autor para poder trabalhar esses temas? Como é que funciona isso? No primeiro exemplo que eu dei, a pessoa escolheu 3 autores. Então, ela quer trabalhar o riso, né? Mas não o riso em Aristóteles, ela quer trabalhar o riso na filosofia e escolheu 3 autores para falar. Então, falou do Aristóteles, falou do Hobbes, falou do Bergson. São 3 períodos da história distintos: a Grécia Antiga, a Inglaterra do século XVII e a França do século XX, e 3 autores com obras diferentes também, né? Aí, só que ela não está preocupada com esses 3 contextos e com esses 3 autores, a pessoa está preocupada com o que é o riso, né? Então vai buscar, a partir desses 3 autores, elementos para compreender melhor esse fenômeno, que faz parte da existência humana, né? Todos sentimos vontade de rir, todos rimos, e o riso tem uma importância na nossa vida, né? E só que aí, como cada autor pode pensar esse mesmo tema? E depois o resultado dessa tese, né, na conclusão, acaba virando um exercício de estudo sobre o riso, e não sobre o que tal autor defendeu sobre o riso, né? Qual a importância do fenômeno do riso na filosofia de tal autor. Não é esse o tema. O tema é o próprio riso. E aí a história da filosofia vai funcionar como uma matéria, né, para que eu possa construir melhor esse problema. E no outro exemplo que eu dei, que é mais próximo da ciência, né, eu falei da experiência com a ayahuasca, mas poderia ser outras coisas também, né? Os neurocientistas têm dito o sonho, por exemplo, que é o sonho da perspectiva na neurociência, né? Poderia ser a psicanálise também, enfim, tem várias formas de abordar esse fenômeno também. E aí, como que eu vou abordar isso? Eu vou trazer os elementos que vêm ou da clínica, ou então das neurociências, os estudos empíricos que se fazem nessas áreas, e aí vou elaborar isso a partir do meu referencial teórico, né? E daí, na filosofia da mente, aí já tem também uma tradição de filósofos da mente consolidada já, né? Que isso é uma área da filosofia desde o século XX, pelo menos, que tem seus autores, só que eles trabalham de uma maneira bem diferente, né, desses autores clássicos dos estudos em história da filosofia. É uma outra área, né? Filosofia da mente é uma outra área, com também mais uma perspectiva própria de análise desses fenômenos e mais próxima dos estudos com ciência, né? Então, assim, esses 2 exemplos, né? O exemplo do riso coloca uma perspectiva de abordagem temática dentro da história da filosofia, mas aí trabalhando mais de um autor e o mesmo tema, e essa outra mais próxima da ciência, né? Como faz a filosofia da mente, por exemplo. Mas ainda há muitas outras formas de fazer, não tem só essas 2, né? Tem muitos outros jeitos de fazer filosofia, né? Que eu acho que no Brasil a gente ainda está aprendendo a tornar mais plural o ensino de filosofia na academia. E também aí eu já estou falando de graduação para frente, né? A conversa começou no ensino médio, né? Eu acho que aí tem outro ponto ainda, que é uma coisa só que eu queria dizer mais sobre isso. Eu acho que no Brasil também o tema do ensino de filosofia
no estudo de graduação, mestrado e doutorado em filosofia é bastante negligenciado e até mal visto, né? Ah, vai estudar essa coisa aí de ensino, de filosofia, menos importante, menos relevante, né? Eu acho que é uma coisa também que tinha que mudar, que se desse maior valorização dentro da área, né, da comunidade filosófica, a esse tipo de iniciativa, aos estudos em ensino de filosofia. Tem já um GT da Ampof, Filosofia no Ensino Médio, né, que já indica que isso está mudando um pouco, já tem também, né, alguns autores, alguns pesquisadores se dedicando especificamente ao tema do ensino de filosofia, e aí eles vão pesquisar melhores estratégias, né, de ensinar filosofia no ensino médio, estratégias de ensino, de como abordar os autores clássicos, como trazer para o cotidiano dos alunos. Aí tem até também, pensando a acessibilidade de alunos em condição especial, né, alunos surdos, alunos do espectro autista, com outros tipos de deficiência. Esse também isso é um outro tema a ser pesquisado, né, que é muito importante, eu acho que contribui para a pluralidade, né, do ensino de filosofia e da própria filosofia. Bom, então vou passar para a pergunta da Luísa Monteiro, que é nossa aluna e também é poeta, né? Participou esse final de semana daquele desafio de slam, maravilhosa, fiquei lá torcendo. Ela coloca aqui, na minha opinião, todos temos um filósofo interior. Até porque, para mim, a base da filosofia é o questionamento. Na sua opinião, o que seria de nós, pequenos filósofos, sem a filosofia nas escolas? E o que você acha do posicionamento dos jovens de hoje em dia nesse meio? Uhum. Luísa, né? Obrigado pela pergunta. Eu concordo com você que existe, sim, embrionariamente, em todo mundo, essa disposição ao questionamento e que isso talvez seja a própria definição de filosofia, né? Então, daí vem a questão, para que o filósofo profissional, né? É porque eu acho que aquele que se dedica profissionalmente a isso, que estudou as resoluções que os grandes filósofos tentaram dar aos problemas, né? Ele permite produzir revezamentos, né? Pensando talvez uma palavra melhor, encontros, né? Entre esses pequenos filósofos, pequeno não no mau sentido, né, no sentido que você mesma usa, né? Esses filósofos somos todos nós, quer dizer, esse questionamento que todos nós fazemos, né? Porque ele permite mostrar o que desse questionamento já foi feito, já foi pensado, já foi elaborado, e até que limite isso já chegou em um determinado pensador, numa determinada filosofia, né? E o que é genuíno, o que realmente não existe ainda, né? E aí, quando você vai estudando, você vai ver que não tem nada mais raro do que um pensamento novo, né? Mas existem pensamentos novos também. Aí a gente tem que fomentar isso. O artista está sempre buscando, né, essa novidade no mundo, buscando criar aquilo que ainda não foi feito, buscando a forma, né, dar forma àquilo que ainda não existe. E eu acho que a filosofia também tem a ver com isso, né? Filosofia e a arte, eu falei da ciência, agora falando da arte, elas têm esse ponto comum também, né? A busca pelo novo e a busca pela elaboração até os limites de uma determinada ideia. Essa elaboração pode se dar num texto literário, pode se dar numa pintura, uma obra, numa escultura, pode se dar num pensamento filosófico. É claro que vai ter diferenças também, se a elaboração vai se dar conceitualmente, né? Ou seja, no sentido do encadeamento sistemático de ideias, né? Ou se vai se dar uma produção de uma obra estética, né? Mas claro que há relações também entre a produção artística e a produção filosófica, como há também com a produção científica a despeito das diferenças, né? E eu acho que é isso que é importante, né? Essa pluralidade e esses revezamentos e encontros a serem produzidos entre o filósofo que produz sistematicamente, ou tenta produzir sistematicamente o seu pensamento, e esses pequenos filósofos que somos todos nós, né? Que também lidam com outras questões da vida cotidiana, assim como o filósofo também lida com elas, né?
questões da existência, da doença, da morte, do sofrimento, que dizem respeito a todos nós, né? Não só aos grandes filósofos e grandes filósofas da história, grandes artistas, grandes cientistas, a vida comum de todos nós, né? Isso é para todos, vale para todos. Então, nesse sentido que eu acho que, assim como o grande artista também, ao afetar todos nós com algo que, ao lançar à luz algo da nossa existência, que sem ele não era perceptível, né? O artista tem essas coisas, ele consegue fazer, produzir, né, esses efeitos sobre aquele que se defronta com a sua obra, assim também o filósofo, né? O filósofo também tem essa potencialidade, né? Eu acho que é nesse sentido que ele pode despertar ou ajudar que cada um desperte melhor essa potência que cada um tem também, de questionar e fazer, né, ajudar, contribuir para a construção disso até o limite, né? O bom filósofo, ele leva até o limite aquilo que ele pensa, uma ideia, né? Levar até o limite uma ideia. Acho que esse é o que é propriamente filosófico, né? Por isso que para aquele que não faz, não pratica exatamente o pensamento filosófico nesse sentido, mais específico, técnico que eu estou usando, né? O filósofo pode passar por um louco, por alguém que, né, Aliás, isso é uma questão já desde o início também, né? Eu tenho aquela anedota daquela jovem Trácia, falando da juventude agora, que riu de Tales, né? Que é um filósofo grego, porque o Tales, ele olhava para o céu, enquanto ele meditava, ele estava caminhando olhando para o céu, e tropeçou num buraco. Então, a anedota é essa, né? O filósofo, por olhar para as ideias no seu sentido puro, né? Buscar as ideias puras, buscar a organização geométrica dos movimentos dos astros, ele acaba perdendo o contato com a Terra e pode vir a tropeçar, né? E daí a jovem riu do filósofo, né? Então tem a ver também o riso que se faz do filósofo. Agora, o Tales, ele conseguiu prever, por exemplo, um eclipse lá na sua... com os rudimentos de ciência que se tinha da época, de ciência astronômica que se tinha na sua época, olhando para o céu, ele previu o eclipse. Então, quer dizer, a atividade dele não era tão desprovida assim do meio concreto, né? O filósofo também tem uma relação, pode ajudar aos agricultores, e sem agricultura não tem comida, e sem comida as pessoas não vivem. Então, a previsão de um eclipse ou de outros eventos da natureza, né, e o pensamento conceitual abstrato tem também uma relação. É claro que aí a gente tem que fazer a mediação, né? O filósofo muitas vezes pode, o Aristófanes foi outro que riu do Sócrates, né? Tem a leitura dele, As Nuvens, é o texto em que ele descreve a personagem do Sócrates, né, rindo. Todos riam do Sócrates, porque ele estava preocupado com o movimento celeste e as ideias no seu nível de pureza, de abstração, e também acabava se descolando da vida comum. Só que o Sócrates também, né, respondeu a questões concretas da vida política, né? E agora também, voltando à questão da juventude, foi outro que foi condenado porque estaria corrompendo a juventude do seu tempo. Esse foi o motivo jurídico da sua condenação, né? Por negar os deuses da cidade e por corromper a juventude do seu tempo. Então, para responder essa pergunta, o que eu acho dos jovens? Eu também não tenho isso como objeto de pesquisa, né? O espectro dos jovens e quais são as especificidades do jovem hoje, né? Mas é possível notar, eu acho que todos concordariam comigo, o jovem do período específico que a gente vive, ele sofre estímulos muito diversos de outras gerações, ele já nasce em conexão com os meios digitais, tem uma outra relação de temporalidade com o mundo, com o corpo, com a humanidade, com tudo, né? Completamente diferente da juventude que nasceu nos anos 80, como a minha, ou mais ainda com as que nasceram antes disso, no século XX, né? Os que são jovens hoje já nascem, e mais ainda os crianças que nascem crianças, os que vieram nascer, né, no século XXI, estão nascendo na década de 10 ou na década de 20, que se inaugura agora esse ano, né, os anos 20 do século XXI, né,
Esses, então, já têm uma relação com o tempo completamente diferente, né? Eu acho que isso está para ser estudado também, né? Deve ter sociólogos da juventude que estão estudando isso, os efeitos dessas redes sobre as relações dos jovens, como que eles vão pensar as coisas. Com certeza tem estudos sobre isso, mas aí eu não posso dizer muito, né? Eu não sei muito também. E eu também já estou longe do ensino médio, né? Eu estou dando aula na graduação já há bastante tempo. Eu também não tenho essa relação direta com o ensino. Eu tenho relação com aqueles que estão se formando para dar aula no ensino médio, né? Porque eu dou aula na licenciatura, então os meus alunos e alunas são professores em ensino médio ou professores em potencial do ensino médio, né? E aí eles trazem também o que eles têm experienciado na sala de aula, né? No caso do Amapá, que também tem diferenças regionais aí, né? O ensino médio no estado do norte é diferente do estado do sul, do sudeste, de capital é diferente para uma cidade menor e tal. Então, aí eu não sei, eu não teria como responder exatamente como eu penso, mas genericamente eu diria que sim, há uma mudança radical, né, em vários aspectos da juventude atual com outras gerações. Queria fazer dois comentários antes da Tatiana falar, que eu vi que ela vai falar ali rapidamente. Só para lembrar que na sua fala, Caio, você falou uma coisa interessante a respeito da marginalização da filosofia como ensino. Eu penso que eu acho que isso acontece também porque a gente está num mundo, né, utilitarista, né, de consumo. Então, é conciliar essa coisa da rapidez do consumo, até como você falou, né, essa questão das relações dos meios de comunicação, essa rapidez, porque a filosofia, né, de certa forma, ela leva a gente para um passo atrás, né, se parar um pouco para observar e pensar e questionar, né. Esse questionamento diante dessa rapidez, né, eu acho que também tem essa dificuldade da implementação de um pensamento filosófico na escola. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. E o segundo ponto que eu lembrei, que você falou sobre a relação entre arte e filosofia, né, para mim a arte é filosofia em ação. Você está ali e tal, né? É uma coisa mais ou menos assim. Não sei o que você pensa aí dessas coisas que eu falei. E a Tatiana depois traz aí alguma coisa para a gente, uma pergunta ou um comentário. O primeiro ponto eu estou de acordo, não teria nada a acrescentar, eu concordo plenamente. E sobre a relação entre arte e filosofia, eu acho que existe pensamento tanto entre os artistas quanto entre os filósofos, e há questões de afecção, relações de afecção entre a produção artística e a produção filosófica. Eu acho que a filosofia é ação também, acho que a arte também, as duas são ação, mas em sentidos um pouco distintos. Porque existe ação no sentido de processo, né? Porque assim, na filosofia, como eu falei, levar uma ideia até o seu limite. Eu tenho uma ideia, eu preciso construir, dar consistência para essa ideia. E para fazer isso, eu vou ter que começar a criar outros conceitos. Um conceito nunca nasce sozinho. Ele sempre nasce em relação com outros. Para definir o conceito de existência humana, eu vou ter que diferenciar o humano do não humano, por exemplo, né? E aí tem filósofos que abolem essa diferença, por exemplo. Não tem mais especificidade do humano para alguns, para outros não, tem sim. Então aí eu tenho que definir o que é específico do humano, né? E onde que está essa... Eu posso ser darwinista e dizer, por exemplo, que as espécies todas têm um ancestral comum, e então aí a espécie humana teria um limiar com relação a outras espécies, é uma forma de definir. Para isso, talvez eu tenha que definir o que é vida, né? E diferenciar a vida da matéria não vital, não viva, do inorgânico. Então, tem uma passagem entre o inorgânico e o orgânico. Eu posso me apoiar no discurso da biologia para isso, mas isso pode ser insuficiente também para o filósofo, né? Ele não pode, talvez não se sinta satisfeito com a distinção científica da vida, e daí ele precisa definir vida em outros termos, né? Apoiando-se ou não no que as ciências da vida dizem sobre isso. Então, aí ele precisa definir vida, ele precisa definir matéria também, precisa definir humano. Então, os conceitos, eles nunca nascem sozinhos, né? A questão é que existe um processo. Para fazer isso, ele precisa elaborar, dar consistência para isso, e nesse processo ele vai desenvolvendo essa ideia. Isso está em ação,
também, né? Para que ele pense e reflita sobre isso e construa depois essa obra que ele né, vai apresentar, né? Essa teoria sobre a vida, sobre o humano, sobre a existência, né? Ele pode apresentar isso de maneira escrita ou não, né? Tem filósofos também que não escreveram, né? Tem grandes professores, não é só na antiguidade o Sócrates, até hoje tem grandes professores que são bons comunicadores e que não escrevem, ou porque não são tão bons escritores, ou porque acham que a escrita congela o pensamento, pode ter também essa possibilidade, né? É claro que a tradição ocidental é mais escrita, mas se a gente não se restringir à tradição ocidental e inserir na filosofia os autores indígenas, por exemplo, né? Ou os indígenas, que não são todos autores, mas que podem se tornar autores ou não, né? Davi Copenau é um autor que está sendo estudado bastante na filosofia, né? E ele reivindica uma tradição não escrita ao pensamento Yanomami, né? Para construir a obra, né? A obra, aquele tratado de cosmologia Yanomami, que é a queda do céu, foi necessário um encontro com um branco, que é o Bruce Albert, que é um francês, né? A obra é resultado desse encontro, mas o pensamento que essa obra apresenta é o pensamento Yanomami, né? Traduzido para o francês, depois para o português, em texto, em livro, né? Aí há um encontro. Mas os etnógrafos que buscam, né, o encontro com esse pensamento, eles vão ter que se defrontar com uma tradição que não é a tradição escrita. A mesma coisa nos povos africanos, a mesma coisa nos povos orientais, muitos povos orientais, alguns têm tradição escrita também, outros não. Tem muitas formas de pensar isso. Então, assim, filosofia nesse sentido mais amplo, né, eu diria assim, é a consistência, dar consistência a uma ideia, a um conjunto de ideias, e consistência significa essas relações, né, relações não é exatamente de necessidade entre as ideias, né, mas relações, que as ideias tenham relações entre si, e que essas relações elas se apresentem de uma maneira consistente. Quer dizer, não é de qualquer jeito, não é, enfim, só um delírio, né? Embora o delírio possa ter alguma importância também nesse processo, podem vir ideias no delírio também, mas elas depois têm que construir uma consistência. Esse é que é o ponto. E aí, a arte é a mesma coisa, só que diferente, né? Também não se pode abolir a diferença entre filosofia e arte. Eu acho que as duas são processo, as duas são ação, mas aí tem diferenças. Por exemplo, você que é músico, né? A música tem uma relação com a filosofia também, mas a expressão musical tem também uma forma de se dar que diz respeito ao som, que diz respeito à organização da matéria, né, que é própria à música, né? Assim, o cinema também, né? A questão com as imagens, a questão com a fala, se é falado, se não é, a questão da passagem das imagens, tem filósofos que estudaram isso também, e a música também, muitos filósofos falaram de música, alguns foram músicos também, né? E com o cinema também, tem cineastas que estudaram filosofia, né? Tem filósofos que estudaram muito bem o cinema, tem isso na pintura também, na arquitetura também. Então, acho que aí, né, só que aí na hora de pensar a arquitetura, pensar a construção de um prédio, a relação disso com a cidade, ou fora da cidade, pensar o planejamento urbanístico, os conceitos filosóficos podem atuar, mas a consistência desses conceitos em filosofia é uma. E aí o filósofo está, ao elaborar seu pensamento, está preocupado com isso em filosofia. O arquiteto, o urbanista, o músico, o pintor, ele precisa organizar aquilo com outros recursos, né? E há relações entre os artistas também, de domínios diferentes da arte. Às vezes um romance pode influenciar um artista da pintura, né? Às vezes uma experiência musical pode influenciar o romancista, né? Tem milhões de exemplos nesse sentido também. Então, entre os artistas, entre os domínios da arte, isso também acontece. E aí a filosofia e a relação entre filosofia e arte
também tem as suas multiplicidades, ela pode se dar de milhões de formas distintas, né? Sensacional o papo. Tatiana, temos mais um tempinho aí, Tatiana? Temos tempinho, sim. Não tem nenhuma pergunta, nem nenhum comentário aqui, mas eu queria aproveitar também e pedir para você, porque você tem sempre dado exemplos desses filósofos mais tradicionais, né? E aí, talvez, para os alunos conhecerem filósofos mais contemporâneos, queria que, de repente, você comentasse alguma coisa ou sugerisse alguém para que eles também pudessem conhecer, né, novos filósofos. Certo. Brasileiros e estrangeiros. Aí você fica à vontade até no que você, né, no que você estuda, em quem você indicaria. Uhum. Eu poderia indicar, por exemplo, para pensar a questão, vamos falar do contexto da pandemia, né? Eu acho que o contexto da pandemia foi um acontecimento que fez todo mundo pensar e escrever sobre isso. Abriu um campo de reflexão de filósofos que passaram a escrever sobre a pandemia, né? Então, por exemplo, vários filósofos famosos, contemporâneos, escreveram sobre isso e tem um debate já, né, de um se posicionando, o outro respondendo e tal. Deixa eu ver, tem uma coletânea que saiu até com, não sei se foi traduzida para o português, mas eu sei que ela foi para o espanhol. Sopa de Wuhan, acho que já tem em português já. Sopa de Wuhan, que é onde começou, né, essa pandemia lá na China. E daí tem vários autores contemporâneos vivos que escreveram, né? O Agamben polemizou bastante nesse texto, Giorgio Agamben, um italiano. O Zizek, que é um esloveno, também escreveu. O Byung-Chul Han, que é um autor coreano, mas de expressão alemã, também escreveu nessa coletânea. Deixa eu ver, o Jean-Luc Nancy também escreveu, que é um francês. Depois o Santiago Lopes Petit, que mora em Barcelona, também escreveu lá nessa coletânea. A Judith Butler, que é uma americana, mas que estudou na França, também escreveu lá, né? Então, esses são alguns nomes dos grandes filósofos, né, contemporâneos que vocês podem procurar. Cada um deles tem sua obra mais acadêmica, mas eles também se posicionam em debates, textos de jornal, né? Enfim, também estão buscando pensar questões contemporâneas, esse acontecimento da pandemia. Então, se vocês quiserem saber, né, filósofos contemporâneos, talvez essa coletânea possa ajudar a conhecer alguns deles, né? Para falar dos brasileiros e das brasileiras, também tem muitas revistas de filosofia. Hoje, em vários departamentos de filosofia, tem suas revistas. Eu mesmo no canal tenho trazido bastante gente para falar, né? No canal vocês têm lá um acervo de filósofos e filósofos brasileiros, brasileiras, contemporâneos, né? Mais de 400, tem lá o site caiosolto.com, que tem um acervo organizado, então quem se interessar pode procurar por temas, né? Os temas estão sendo discutidos, e acho que é isso que eu teria a dizer, né? Essa coletânea, deixa eu ver quem mais, o David Harvey também escreveu lá, o Alain Badiou também escreveu, filósofo francês vivo. Talvez seja eu posso até disponibilizar o link dessa coletânea, né, que está traduzida já, que foi no começo da pandemia. De lá para cá, muita coisa já mudou, a gente já está em outra fase, né, da pandemia, foi logo no março, abril. Paul Preciado é outro filósofo contemporâneo importantíssimo, que discute, né, gênero, sexualidade, discute epistemologia, né, discute muitas coisas importantes. Acho que esses são pelo menos os mais famosos, talvez até não sejam os mais relevantes no século que vem, né, se poderá julgar melhor, né, quais realmente desses que foram os mais relevantes. Se bem que isso é uma questão também controversa, né, tem filósofos do passado que podem ser redescobertos, é o juízo que o presente faz desses autores. Mas os mais conhecidos hoje, os que têm os seus livros mais comentados, de maior impacto, acho que estão ali nessa coletânea, né, escrevendo sobre a pandemia. Ótimo, muito obrigada. Até coloquei aqui
no chat, né, caiosolto.com, para poder... Isso. Aí tem o acervo. Pessoal poder... Eu vou colocar aqui Você o viu aí, link. Tatiana? Eu só trago fera, né? Esse Nossa, link que eu pus sensacional. aí é o link A frustração que bate em mim, porque eu não tive filosofia na escola, né? Então, eu fiz ensino médio técnico em turismo, eu tive outras coisas, história da arte, né? Mas filosofia não tive. Então, muito frustrada. Desculpa, Caio, eu te interrompi. Você estava falando? Não. Eu só pus o link aí do Sopa de Wuhan em português. Aí quem quiser ter acesso a esses textos desses Eu estou filósofos. comentando com a Tatiana aqui. Sim. Esses são os mais contemporâneos que tem, né? Todos vivos. Eu só comentei com a Tatiana aqui a sua verve e habilidade aí, né, no trato das respostas, das perguntas. Pô, muito bom essa conversa. Tatiana, contigo aí, o que a gente faz agora? Termina, pergunta se tem mais algumas perguntas. Como é que a gente Eu queria faz? saber se os alunos têm mais alguma pergunta ou algum comentário. Luísa, você não tem mais nada, meu bem? Você que é sempre tão falante. Cadê o pessoal? Natália, Rayane. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tem uma questão, Caio, que eu discuti lá no encontro, que foi com relação a essa questão dos alunos, né? Porque quando eles chegam no ensino médio, alguns eles ficam assim com muito apreensivos em perguntar. E aí eu desenvolvi uma tese assim de que a gente acho que você, Tatiana, passamos, o Bernardo também passou por essa educação, aquela educação de você ouvir, decorar e reproduzir, né? Aí você chega no ensino médio um pouco, né, assim, né, sem desenvolver a pergunta, porque você não se sente, né? Então acho que estou aqui falando isso também porque os alunos podem ficar à vontade para perguntar. Por favor, estou à disposição. Só complementando essa sua fala agora, né? A gente, na academia, eu acho que cabe uma autocrítica nisso, né? Sobre a questão de ser muito castradora. O professor, parece que o professor é que tem a verdade, e mais a sombra do professor parece que fala sempre o grande filósofo, né? Então, o professor é uma espécie de porta-voz encarnado, né, de uma grande teoria do passado que tem a verdade, e que daí os alunos devem se submeter a essa verdade que o professor sabe porque ele é um iniciado que estudou mais tempo, mas que na verdade também não é ele que está falando, quem está falando é a autoridade do grande filósofo, ou da grande filósofa. E até tem muito menos mulheres nessa tradição do cânone do que homens, e mais homens europeus, e também com isso vem o processo colonial, o processo patriarcal e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente também tem que sempre tomar cuidado, né? Porque o mais importante na minha opinião, essa construção coletiva do pensamento e a recolocação dos problemas. Os grandes filósofos, eles ajudam porque eles podem ser reabertos, a sua obra pode ser reaberta para recolocar esses problemas, mas esses problemas não são os problemas necessariamente iguais, os mesmos, né? Eu não faço esse juízo de eternidade da filosofia. Tem gente que faz, que acha que sim, que a filosofia tem a ver com o eterno, mas essa não é a minha postura, né? Aí cabe uma divergência também, quem quiser discordar pode ficar à vontade, mas eu não penso assim que a filosofia deva produzir discursos de eternidade, juízos de eternidade, e sim que ela deva construir consistentemente resoluções de problemas. Esses problemas, eles dizem respeito a processos, né? É sempre uma ação de se fazer a filosofia. Nesse sentido, eu acho que eu sou mais pragmatista, né? Os pragmatistas, essa escola que nasceu nos Estados Unidos, tal, eles estavam muito preocupados com isso. Por exemplo, William James, o Peirce, né, sobretudo esses dois, o Dewey também, que aliás é um grande autor da educação, que pensa muitas coisas, né? Ele é muito mais lido na educação do que na filosofia, mas ele foi um grande filósofo. E esses três, e vários outros também, que pensam junto com esses, na França tem alguns leitores desses autores, no Brasil tem alguns também, eu acho que eles ajudam muito a gente a pensar essa questão da construção
cognitiva até, dos problemas. E que daí eu vou aos grandes filósofos para eles me ajudarem a construir esses problemas que têm a ver com os meus processos fisiológicos, né? Os processos de resolução. Quando eu falo resolver um problema, atacar um problema, não é só no abstrato. O problema me afeta. Eu quero saber da existência, o que é, porque isso diz respeito à minha existência. Não é porque isso é uma questão que o filósofo falou e que é por isso que tem uma dignidade. Não, só tem porque isso diz respeito a algo que me afeta efetivamente. Aí eu vou buscar saber disso, né? E aí um grande filósofo pode me ajudar, mas a minha relação com ele, eu vejo assim, não é porque ele disse a verdade eterna, mas sim porque ele ajuda a recolocar problemas que são prementes, que são atuais e reatualizáveis, né? Então, acho que tem a ver, isso também é uma autocrítica, me parece às vezes que na academia a gente ainda está preso a esse modelo da autoridade, né? E isso tem que ser reformulado porque, né, se a gente quer pensar o giro decolonial, pensar que a academia pode, né, ser mais inclusiva, pode estar num processo de crítica, né, num processo social de reconstrução, sobretudo num país como o Brasil, a gente tem também que, né, abandonar o quanto antes esse modelo autoral do ensino. E, sobretudo, acho que aí sim, na filosofia. Eu lembrei aqui de um texto da Hannah Arendt, Passado, Presente e Futuro, se não me engano, acho que ela trata dessa questão da crise da autoridade, sim. na educação, inclusive. Sim, sim. Sim, tem esse texto. Inclusive, eu trouxe uma moça para falar sobre educação em Hannah Arendt, e ela falou desse texto, que foi a Crisley Custódio. Recomendo aí, quem estiver assistindo, que se interessar pelo tema da educação em Hannah Arendt, e ela fala do Dewey também, lá nessa live, né, a Crisley, que é da área da educação, né, ela falou bastante, muito interessante. Foi bom você ter lembrado disso também. Eu acho que chama Entre o Passado e o Futuro, a coletânea da Arendt que tem esse texto aí sobre educação. É isso aí. Vai, Tatiana, para nós terminar. Temos uma pergunta aqui, tá? Do Lucas Duarte. Porque antigamente tinham muitos físicos teóricos e gênios, e atualmente nós não vemos quase nenhum. Lucas, essa pergunta é interessante. Eu não sei, eu acho que tem duas coisas na sua pergunta. Primeiro, ele tem que definir o gênio, né? O que é esse gênio? Mas eu entendo o que você fala, né? O pensador que tem que reformula completamente a sua área. Talvez seja nesse sentido, né? Como é que um Einstein reformulou completamente a área da física, né? Como é que os primeiros autores que pensaram a teoria quântica reformularam a área da química, como é que a matemática foi reconfigurada no limiar do século XIX para o século XX, falando aí dos autores da ciência, né? Um pouco antes, Newton, Galileu, talvez eu esteja pensando nesse sentido, né, do gênio. Eu acho que aí nesse ponto, eu não sei se eu concordo que nós não tenhamos autores da mesma potência de pensamento que esses grandes. Eu acho que a gente tem, sim, em várias áreas, na arte, na filosofia, na ciência, eu acho que sim. Talvez a gente não tenha mais talvez a especialização, que é um diagnóstico de época, a especialização dos saberes, que tem a ver com a guinada do saber instrumental, né, que vários sociólogos e filósofos pensaram, né, por exemplo, Weber, a questão da racionalidade, como que a racionalidade moderna se fragmentou e se especializou de uma tal forma, né, em que as áreas já não conversam mais entre si. Mas isso não significa necessariamente que não haja mais a irrupção desses grandes pensamentos, desses grandes lampejos, né? Eu acho que isso aí diz respeito, talvez, à maneira como isso é organizado socialmente, como que o discurso científico, filosófico, artístico é organizado socialmente, e que, por sua vez, talvez tenha, são hipóteses minhas aqui, né? Talvez tenha a ver também com o tamanho, até numérico, do que a gente chama de humanidade, né?
No século XVII, quantos éramos, né? Quantos, poucos, menos de meio bilhão, não sei exatamente os números, né? Mas hoje somos 7 bilhões, né? Eu acho que talvez isso tenha a ver também com isso. E, o que é um grande gênio da matemática hoje? A matemática ela também se fragmentou em diversas especificidades, e essas especificidades exigem um estudo e um treino e uma preparação para que eu possa compreender o processo, compreender tudo que já foi feito naquela área específica, que os grandes matemáticos do passado, né, não precisavam. O Leibniz, em 4 anos de estudo em matemática, já havia proposto uma reformulação completa, né, da área que ele pesquisou, né, o cálculo infinitesimal que ele propõe é uma reconfiguração completa da matemática do período dele. Hoje, para você propor algo dessa magnitude numa área muito específica da matemática, exige muito mais tempo, né? Eu acho que talvez tenha a ver com isso, porque tem muito mais gente pesquisando, mas eu discordo que não haja mais até, na verdade, eu não sei se eu estou muito de acordo com a ideia do gênio, né? Eu não penso necessariamente nos termos, né, dessa originariedade do gênio, que tem, enfim, do gênio no sentido forte, né, como os alemães pensaram esse tema, né, do gênio, mas eu também não sei exatamente em que sentido você usou. Se for nesse sentido da reconfiguração da área, mas não no sentido de que ele tenha algo de originário, de autêntico, de primeiro, né, e sim nesse sentido de reconfiguração, mas aí eu acho que é mais um produto da racionalidade científica, ou artística, ou filosófica, da qual o autor, a figura que leva isso a cabo, é um meio, é um instrumento para fazer isso acontecer, né? E daí a relação de como isso eclode na vida desse autor já é um outro campo. E esses dois campos estão em relação um com o outro, mas eu gosto de pensar assim, né? De pensar mais no sentido de relação do que de unidade, como se tudo fosse produto de um gênio, e sim produto de um encontro entre uma racionalidade científica que é histórica, né, e que no estágio atual da sua história se fragmentou e se disseminou, e o da existência daquele que se dedica àquela área. E daí tem um encontro, né? Esse encontro entre uma existência e a racionalidade científica, artística ou filosófica, que aí, na minha visão, é histórica. Para mim não dá para desvencilhar isso da história, e não à toa eu tento praticar a assim chamada epistemologia histórica. Nada mais é do que a historicização da racionalidade, né? Pelo menos os autores que eu pesquiso, todos eles atualmente pensaram nesses termos. Acho que está respondido. Eu queria, para a gente já finalizar, daqui a pouco o Celso faz as considerações. Eu queria que, se pudesse, pessoal, vocês abrissem a câmera para a gente tirar aquela famosa foto, que eu sei, não é para sair, tá? Da live. Se não der para abrir, tudo bem, mas é porque, sabe o que acontece, Caio? Nessa hora, quando eu falo, vamos então, aí todo mundo sai, entendeu? Antes de acabar. Então. Depois eu vou na cara dessa. Aí, porque não querem abrir a câmera. Então, por favor. A Luísa aí. Para a gente poder. Luísa sempre. Cadê Eduardo? Eduardo sempre abre a câmera. Rayane também. Bacana. Marlon, bora abrir a câmera, que você sempre abre. Kaique, pega o violão, bora. Bota aí o violão junto. Vamos lá, hein, gente? Muito bem, Natália, Ellen. Gostei, hein? Nicole. Vamos lá, hein? Atenção! Cadê agora? 1, 2, 3 e... Cadê o som do obturador? Deixa eu ver se deu certo aqui. Super deu. Só eu que não apareço, que nesse Meet eu fico lá em cima, mas tá tudo bem. Sensacional a conversa hoje, é muito bom. Essa tarde
Muito legal ouvir o Caio responder as questões e falar um pouco da filosofia, do pensamento, né? Acho que é importante a gente promover essas conversas, né? É curioso, no ensino médio, eu tive contato com a filosofia no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Minha professora, ela não era uma pessoa assim, né? Ela era uma senhora que chegava muito silenciosa na sala e todo mundo, quando ela entrava, todo mundo, ela falava baixinho, ela não falava alto. E aí ela trouxe uns autores, né? Os autores dos livros que nós trabalhávamos na sala de aula, ela trazia para conversar com a gente na sala de aula. E aquilo me despertou. Hoje eu sempre gostei de filosofia, né? E aquilo me despertou mais ainda. Eu falei, poxa, pode ser uma opção, né? Filosofia, né? E aí se tornou, eu misturei com arte e tal, e estamos aqui nessa caminhada. Quero agradecer aí ao Caio, a presença dele, a disponibilidade, né? E esse trabalho que ele está fazendo, porque eu acredito que não seja... o trabalho não é para agora, você vai ver, Caio, que você vai ter frutos desse trabalho daqui a 2, 3 anos. Eu acho impressionante, vocês devem visitar o canal. São pesquisadores, professores, gente que está pensando, né, questões atuais, em várias entrevistas. Pô, achei de forma democrática ali, muito legal. Então, eu convido a todos a participarem. Quer Bem falar bacana uma última mesmo. palavra aí, Caio? Eu queria, a Flávia, a diretora Flávia Mercante, quer dar uma palavrinha. Isso, eu Ô, queria Flávio, agradecer. beleza. Eu cheguei um pouquinho em cima da hora, porque a gente está resolvendo várias coisas na escola, né? Um momento assim bem complicado agora, mas foi ótimo, a conversa maravilhosa. Eu tive em contato um pouco mais com a filosofia na faculdade, porque eu fiz letras, português e inglês, então a gente teve mais contato, assim. Eu achei o papo bem bacana, muito interessante. Queria agradecer e falar que a diretora, né, a Rosângela, ela hoje não pôde comparecer porque ela está participando de uma entrevista, né, para o canal Futura, mas estamos aí, estou aqui representando todo mundo, achei bem interessante, fiquei quietinha só para ouvir, porque é sempre maravilhoso estar ouvindo, prestando bastante atenção, fazendo as anotações, para guardar isso para sempre, que é maravilhoso. Muito obrigada mesmo, valeu. Obrigada a todos, valeu Celso, valeu Tati aí pela força, muito obrigada. Eu queria aproveitar e agradecer, né, a força que a escola sempre dá para a gente nessa ideia que surgiu partindo dos alunos, e eles abraçaram e falaram, vamos fazer, porque é isso aí, né? A escola também não adianta só o professor, né? Se a direção, se a escola inteira não se mobilizar, a gente não consegue fazer. Então, agradecer aos alunos, alguns que são cadeira cativa, ó, coraçãozinho para vocês são maravilhosos, né? Tem uns que vêm num tema e no outro, mas eu entendo, porque realmente às vezes é complicado. Temos essa nossa internet no Brasil que ainda não é maravilhosa, né? Então, agradecer a presença de todos e merci para o Caio. Muito obrigado, tá? Porque foi assim, eu estou encantada, assim, foi muito bom, muito obrigado mesmo. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu também só tenho a agradecer. Não, só de última palavra, só agradecer mesmo pela conversa, também gostei muito das perguntas, e dizer que eu estou aí à disposição, quem quiser conversar comigo, tanto no Facebook, lá vocês me encontram, Caio Souto, no canal também, comentando qualquer vídeo lá, eu respondo, no site tem o campo, quem quiser mandar e-mail, contatos lá também, e é isso. Fico aí à disposição, obrigado pelo convite. E você também tem o canal nosso aberto, precisando, estamos aí, né? A escola está aberta para você, nesse momento ainda online, mas quem sabe, né, a gente possa fazer para o ano que vem outras atividades, né? Então vai ser um prazer, sempre que você precisar, estamos aí também, viu? Celso, Querendo pode... chegar lá na escola, fazer uma visita, está Isso. super convidado, pode ir lá, Legal. a gente vai te receber de braços abertos. Valeu, obrigada. Eu acho que é isso aí. Maravilhoso, tarde maravilhosa. Estou aqui tranquilaço, feliz, contente com essa nossa conversa. Espero que teremos uma próxima. Vamos marcar uma próxima, né? Vamos sim. Tomara que presencialmente em breve. Então, um abraço para todo mundo aí, gente. Com certeza. Gente, ó, muito obrigada, Aí, gente, viu? valeu. Caio,
Parabéns, muito obrigada mesmo, estou encantada. Gente, ó, boa tarde para todo mundo, um grande beijo, tchau, fiquem com Deus, boa semana. Tchau, tchau, boa tarde a todos, cuidem-se. Valeu, um beijo, tchau, tchau. Tchau.